Senhor, guia-nos. E o texto básico é o texto de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14, que está aí no nosso boletim. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Eclesiastes 3,14. Não tem aí esse slide, não? Para projetar, para os nossos irmãos acompanharem. O tema da nossa vigília, Senhor, guia-nos. O que a palavra de Deus nos diz através do sábio é que os eternos propósitos de Deus já estão firmados de acordo com a soberana vontade dele. Eu sei que às vezes eu me repito, mas é que algumas coisas às vezes me chamam a atenção. Tivemos o aniversário da igreja, graças a Deus, 139 anos celebrando, muita gente aqui, mas um dos visitantes me abordou ali ao lado do pastor João Paulo e começou a perguntar algumas coisas da igreja, o modo que nós cremos. E ele disse, mas escuta, como é que vocês olham para a soberania de Deus? Como é que vocês acreditam ser a soberania de Deus? Eu disse, olha, a fé reformada está ficando um pouco isolada no sentido de confessar a fé na soberania do Senhor. Porque nós cremos que Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Tudo vem dEle, tudo está no conhecimento dEle. Então a pessoa diz, então já é um filme pronto, né? Só colocar lá e rodar, nós não podemos fazer nada. Não. Nós sabemos que temos a livre agência, nós temos a nossa vontade, temos os nossos planos, Ele nos dá o modelo, nos dá a palavra, então nós vamos escolher algumas coisas de acordo com a vontade dEle ou não. Quando nós andamos na vontade dEle, como Israel no passado, colhemos os frutos dessa obediência. E quando nós escolhemos mal, nós escolhemos os frutos da desobediência, mas Ele sabe e conhece todas as coisas. E a sua misericórdia alcança aqueles que são dele e guia-os pelo caminho da retidão. Por isso nós temos em Israel essa lição tão clara, muitas vezes castigado barbaramente, uma geração toda sofrendo por desobediência, e uma geração posterior reconhecia, se arrependia, era abençoada, e por causa da fraqueza humana voltava novamente à fraqueza. Então, Salomão está nesse contexto ao escrever essas expressões de sabedoria. Ele pediu sabedoria e conhecimento a Deus. E Deus disse, você poderia ter pedido riquezas e grandeza e poder, mas você escolheu bem, além de receber o que pediu, vai receber riqueza e tudo mais. Homem sábio, serviu a Deus, no entanto, pela fraqueza, caiu, desobedeceu, colheu frutos amargos dessa desobediência. Então, de acordo com os estudiosos da palavra, Eclesiastes foi escrito depois dessa experiência, o que demonstra um quebrantamento e um arrependimento do sábio. E ele diz aí, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Os planos do Senhor são baseados na sua soberana vontade. E ele continua dizendo, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Quando a minha escolha vai esbarrar num propósito de Deus, Ele muda o meu coração. Ele transforma o meu ser. Por mais que o ser humano hoje torça o nariz, e dentro da teologia hoje existe essa vontade de quebrar esse ensino, dizendo que é um paradigma, porque o homem tem sim a sua posição, o homem pode resistir diante de Deus, o homem pode escolher de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus diz, não há como você ir nem para lá, nem para cá, fugindo daquilo que é o propósito de Deus. E aí, então, finalmente, ele diz, e isto Deus faz para que haja temor no coração dos homens. Ele é o Deus Todo-Poderoso que é capaz de retirar o desejo de um rei para não tocar na esposa de Abraão. Ele é este Deus. Ele é o Deus poderoso que é capaz de endurecer o coração de um faraó para que os propósitos dele fossem cumpridos e os deuses, falsos deuses, fossem humilhados na presença dele. Esse Deus. E ele pode ainda nos dias de hoje, irmãos, tanto na sua vida como na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, permitir, e quando nós falamos permitir, até nisso nós concordamos que essa permissão de Deus está dentro da soberania dele. Porque tem aquele negócio, não, Deus ordena ou permite. Se ele ordena, eu vou fazer. Se ele permite, não, ele permite e você vai fazer.
para que o temor seja trabalhado no nosso coração, a tal ponto que nós sirvamos a Ele de todo o nosso coração. Não é por medo. Nós não cremos na pressão e na força de uma teologia do medo. Gente correndo para a cruz, ouvindo para a comunhão com Deus, com medo do fogo do inferno. Gente se achegando mais a um tipo de vida de oração, com medo do que o diabo pode fazer. Os filhos e filhas de Deus andam nos caminhos do Senhor e fazem por amor a Ele. Quando a gente diz assim, nós fazemos para agradar a Deus, irmãos, até isto tem que ser entendido, porque o que é que nós podemos fazer? Pense bem, o que é que nós podemos fazer de fato para agradar ao Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, adorado por milhares e milhares de anjos, a sua glória e a sua majestade? O que é que você pode, o que é que eu posso oferecer para agradá-lo, para chamar a sua atenção? Nada. Então isso deve nos levar a fazer por amor. É o nosso jeito de dizer, nós agradamos a Ele, mas é no sentido de dizer assim, é por amor, não estou fazendo forçado. Então, irmãos, nós estamos diante de um desafio muito grande. Depois de reuniões, de oração, de discussão, de alguns problemas, e quando eu falo choro, irmãos, creia-me, e o presbítero está aqui, choro, lágrima, porque é um caminho com muitos desafios. E nós estamos orando firmados nessa base bíblica. Você precisa colocar na sua mente, no seu coração, Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão. Porque ela é a base bíblica da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Esse segundo semestre nós ainda estamos trabalhando em cima de programas, de programações, de atividades, mas estamos numa transição para que a igreja caminhe de acordo com a visão, aquilo que Deus quer de nós. Por isso que nós definimos continuarmos com o tema apontando para o Evangelho como as boas novas que transformam, porque isso tem que fazer mudança em mim. Minha esposa está lá no fundo com a minha filha, eu estou sem um óculos, ela até. Elas precisam ver mudança em mim. Mas eu não mudança para mostrar alguma coisa para elas. É porque o Evangelho tocou na minha mente, no meu coração. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ouvir isto, mas de uma forma profunda. Na vigília hoje nós estamos pedindo, Senhor, guia-nos. Para quem chegou depois, essa parte agora, antes das 20 horas, é a adoração. A adoração, a palavra firmando a vigília, depois oração, ministrações, louvor, mas a adoração é essa primeira parte. A nossa adoração é esse Senhor, Deus maravilhoso, que nos mostra a sua vontade através da palavra. E essa palavra é o Evangelho que transforma. Eu não posso ser hoje o mesmo crente que fui ontem. Em nome de Jesus, vamos entender isto. E quando nós oramos, Senhor, guia-nos, Ele nos dá a sua palavra e nos leva por um caminho seguro de transformação. Quem vem abrindo os caminhos de Jesus é João Batista. Ele é o profetizado arauto que sai lá do deserto. Ele diz, preparem o caminho, nivelem o caminho, e ele prega então o arrependimento. Está chegando aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e a sua pregação sobre arrependimento é tão profunda, que não aqueles que estavam ali como hipócritas, mas aqueles que estão sinceros, se quebrantam e dizem, o que é que nós vamos fazer? E agora o que é que nós vamos fazer? Irmãos, essa deve ser a nossa reação diante do Evangelho. Esse Evangelho que transforma, o que é que eu vou fazer? Deus, o que é que eu faço? E então o Espírito Santo me mostra que o que eu fazia como pecador antes, eu não posso mais fazer. Irmãos, novamente, não é uma relação de pecados, declaradamente pecados, que a gente já elegeu e disse, isso aqui é pecado. São os pecados que a palavra de Deus diz que são pecados. Porque eu posso não adulterar, mas eu posso ter uma língua ferina. Eu posso não furtar, mas eu posso julgar o meu irmão. Eu preciso crer que essas boas novas transformam de fato.
E hoje eu escutei uma frase que soou no meu ouvido como uma melodia. Uma pessoa me disse: eu quero ser discipulada. Eis-me aqui, me discipula. Porque a nossa missão é de que nós somos chamados para servir. E todo mundo entendeu. Faz isso, faz aquilo outro, né? Tem aquela atividade, tem aquele ministério, tem aquele programa, tem aquela atividade, e tudo isso faz parte da igreja, mas o nosso servir é evangelizando e discipulando. Na caminhada, através do jejum, através das vigílias, nós estamos apontando para uma direção, uma igreja missionária, evangelizadora e discipuladora. E não tem como falar isso no geral, se não partir de mim, sendo um crente, missionário, evangelizador e discipulador. O que é um missionário para você? Pastor Paul é um missionário. Ele trabalha onde? No Senegal. Ele foi enviado para lá. Você é um missionário? Você trabalha onde? Você foi enviado para o seu condomínio, enviado para o seu local de trabalho. Tem duas bênçãos nupciais nessa semana que passou. E a minha oração é que esses casais estão sendo enviados para a sociedade, para pregar um evangelho e testemunhar que Deus é o Deus do casamento e abençoa o casamento. Nós temos os nossos evangelistas. Alguns cursam instituto. Para onde eles vão? Para alguns campos específicos, não é? Nós temos aqui um obreiro evangelista, Wellington, trabalha no meio do povo que mora na rua. Você é um evangelista? Onde é o seu campo de ação? O seu condomínio, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, por onde você passa. Porque você evangeliza falando de Jesus, aproveitando as oportunidades. O pastor João Paulo está trabalhando já com um grupo na igreja, com a visão do life on life, vida na vida, né? É o caminho da vida, é o discipulado. Ele é um discipulador. E você é um discipulador? É porque você é enviado para o condomínio onde você trabalha, para a escola, onde você mora, para o trabalho, para a escola, as oportunidades que Deus dá para crescer com alguém no estudo da palavra de Deus. Irmãos, de modo que esse tem sido a nossa oração. E estamos agora comentando aqui com o grupo de louvor, porque tem gente ainda chegando e dizendo assim, mas eu não sabia, vigília na igreja, vai ter vigília na nossa igreja. Então agarre, sabe? Agarre com unhas e dentes, os avisos, ouça, leia, para que você esteja inserido na vida da igreja. Durante o aniversário da igreja, o tema do aniversário foi os frutos da igreja obediente. E o pastor Milton César veio aqui nos ministrar durante aquele período. E o versículo base desse tema que o conselho definiu foi o texto de Provérbios 3:6, referindo-se a Deus. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, porque este é o nosso alvo de oração. Pode projetar aí o nosso alvo, o alvo da nossa vigília de hoje. O alvo. Intercessão e clamor pela igreja, vidas convertidas e transformadas que obedeçam à vontade de Deus e sirvam com discernimento. Este é o alvo da nossa vigília de hoje. Vou repetir. Intercessão e clamor pela igreja, vidas convertidas e transformadas que obedeçam à vontade de Deus e sirvam com discernimento. Como eu disse nesse primeiro momento, chamar a equipe, o grupo de louvor para a frente, vamos louvar, vamos adorar. As orações daqui a pouco de adoração. Depois nós vamos interceder pelo alvo da vigília, mas também interceder por pedidos, por alvos de oração, por motivos de oração nossos também. Mas esse é o momento agora de orarmos, de exaltarmos ao nosso Deus.
buscando discernimento. Queremos ser uma igreja que obedeça a Deus. Primeiro passo, olha para a sua vida e, de repente, o que é que você pode já fazer de início, obedecendo a Deus? E o que é que o Espírito Santo já tem colocado no seu coração como um passo de obediência? Este passo seu pode ser um passo inicial para toda a igreja obedecer ao Senhor. Para mais informações e novidades, siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Igreja Presbiteriana de Fortaleza, há 139 anos, evangelizando e transformando vidas.